Independência entre os poderes. Isso é uma das coisas que nós precisamos para dizer que há uma democracia. Inclusive porque está na nossa Carta Magna, na nossa Constituição. E o que aconteceu mais uma vez essa semana? O Congresso não aprovou que Carla Zambelli perdesse seu mandato. Porque tinha que ser a maioria absoluta contra. Como isso não aconteceu, ela não perderia o seu mandato. Mas o que a gente acabou vendo? Xandão de novo, e lá veio cabeça pelada, né? O ditador do Brasil. Ele, numa decisão monocrática, disse que ela iria, sim, perder. E ele não poderia, de jeito nenhum, porque só quem decide isso, ainda mais ela com um processo transtorno julgado, só mesmo o Congresso que poderia dizer se ela poderia ou não perder seu mandato. E não, de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, absolutamente não, não poderia ser pelo judiciário, se a gente tivesse realmente um Estado democrático de direito. E a gente não tem mais, e a gente sabe que já faz alguns anos que está sendo usurpado esse direito de nós, brasileiros. Assim como aconteceu nos últimos julgamentos do tal 8 de janeiro. A gente sabe bem quando que aconteceu o tal golpe, né? A gente sabe. A gente sabe que foi em 2022. Foi aí que nós perdemos a nossa tão querida democracia. E agora nós não temos mais nem soberania. E interessante que é justamente essas duas palavrinhas que o Lalau adora usar. E o pessoal de esquerda cai, os seus amados seguidores. Eles acreditam, realmente, que ele está lutando pela nossa soberania. Meu Deus. Eles não percebem, não, eles não percebem, não adianta nem questionar. Eles não percebem que China e alguns países da Europa estão tomando o Brasil de assalto. Eles estão ficando com terras raras, com o nosso alumínio, com o nosso cobalto, com as nossas riquezas, o nosso subsolo. A França é uma que está fazendo isso também. E aí eles ficam com essas exigências que nem eles cumprem sobre o meio ambiente. Sendo que nós sim é que cumprimos. E eles aí ficam com esse negócio por um único motivo. Porque o nosso agro supera e muito os países europeus. E eles não querem perder a boquinha deles de venda, porque eles produzem de forma mais cara. E eles não querem perder. Então eles têm que atrapalhar quem? O Brasil. E aí o pessoal de esquerda, o que faz? Acha que realmente o Brasil não cuida da natureza. Meu Deus do céu, já pararam de dizer de aquecimento global porque já viram que isso é uma falácia. Não existe. Aliás, a Terra é assim mesmo, ela funciona desse jeito. Às vezes fria e às vezes esquenta. Assim como há uns anos atrás tinha a história do buraco do ozônio, porque o ozônio, o spray do aerosol vai acabar com o ozônio. Aí quando eles viram que esse buraco abre e fecha, faz parte do planeta, esse abre e fecha do buraco de ozônio, aí pronto, pararam com isso. Agora eles mudaram, não é mais aquecimento global, é mudança climática. Mas eles querem um planeta que não muda o clima? Isso nunca vai acontecer, nunca houve e nunca vai acontecer. Não importa o que a gente, ser humano, faça. Oxi. Moraes utilizou esse artigo 55 da Constituição Federal, inciso 6, para decidir pela imediata cassação do mandato da Zambelli. Perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Só que o parágrafo 2º, ele é muito claro, expresso e literal ao dizer que, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, que é o caso, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados, sendo deputado federal, ou pelo Senado Federal, sendo senador, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido. Ou seja, só a Câmara dos Deputados, por maioria absoluta, é que poderia cassar o mandato da Zambelli em razão de uma sentença penal transitada em julgado. Faltou então um pequeno detalhe nessa decisão: ler e aplicar o parágrafo 2º. Por ser uma decisão de mérito do Poder Legislativo, essa decisão não poderia ser reanalisada pelo Poder Judiciário, em razão do famoso princípio da independência dos poderes. Como a Câmara dos Deputados não alcançou maioria absoluta, o mandato da Zambelli não foi cassado. E o Poder Judiciário não pode discutir isso. É uma decisão imutável da Câmara dos Deputados, segundo a Constituição Federal. Resumindo, decisão não só ilegal, decisão inconstitucional. Eu só digo então uma coisa: se Hugo Motta aceitar isso daqui calado, é o assassinato do Poder Legislativo. É a morte do poder do povo. Pode entregar a chave da Câmara dos Deputados ao ministro Alexandre de Moraes. Nem ao STF, entregue ao Alexandre de Moraes. Porque essa decisão inconstitucional foi uma decisão monocrática. Um único ministro calou 513 deputados federais. Hugo Motta, você é presidente dessa casa ou assessor do Moraes? Vamos ser realistas? O Hugo Motta já sabia, com antecedência, que isso ia acontecer. Ele já havia sido avisado. E essa é a independência entre os poderes do Brasil.